Então eu queria convidar no palco a Viviane Mosé para falar sobre mulher e educação. Bem-vinda. É tudo seu, por favor. Primeiro uma aguinha. A clássica boca seca. Queridos e queridas, antes de tudo é um prazer estar nessa cidade que eu amo tanto, São Paulo. Bela cidade. É sempre um prazer estar aqui. Moro há 20 anos no Rio, sou capixaba, mas essa cidade muito, muito me faz bem, me alegra andar por essas ruas e essas pessoas tão maravilhosas. Eu tenho muitas coisas para falar e fiquei muito instigada com a conversa inicial. Eu tenho 48 anos, sou casada há 10 anos, vivo um casamento monogâmico. Quando eu era criança, eu fui criada para ser livre, sozinha e sem filhos. Vivi minha vida oprimida por essa liberdade que para mim foi insustentável. Eu acreditei piamente nessa liberdade. Você tem que trabalhar, ser independente, ter sua vida e viver sua vida, porque minha mãe não teve a dela e quis que nós tivéssemos a vida que ela não teve. Felizmente, aos 38 anos, eu mudei essa história com muita dificuldade e fui mãe aos 40. E eu vivo exatamente o oposto do que a gente estava conversando aqui antes. Eu vivo a liberdade de entender que liberdade é, de fato, uma palavra vazia. A vida não é livre e ninguém é livre, muito pelo contrário. O ser humano é feito de barreiras e limites. São os limites que nos potencializam. Por exemplo, uma hidrelétrica. Uma hidrelétrica é feita de um rio que corre. Se o rio apenas corre, ele apenas corre. Mas se o rio não pode correr, porque ele foi impedido por uma barreira, ele pode se potencializar em hidrelétrica. Então, a fidelidade é um acordo, não é moral, não é religioso, mas é um acordo que a mim muito me potencializa. Ser mãe e abrir mão de tantas coisas que eu abri na minha vida, talvez seja a coisa mais alegre e feliz da minha vida. Eu adoro batom, eu adoro cuidar do meu cabelo, adoro fazer dieta, e há 10 anos não frequento uma academia, malho, brincando na sala, andando nas esteiras do aeroporto, respirando e comendo vida. Eu venho aqui para falar de educação. Eu estava com o discurso pronto, não tinha essa prévia. E o meu discurso diz o seguinte: o mundo não se divide entre homens e mulheres. O problema das mulheres não é o homem, e o problema dos homens não é a mulher. Mulher é alguma coisa que tem um buraco para dentro e que processa as coisas nesse buraco. Homem é uma coisa que tem uma seta para fora e processa as coisas para fora. Mas homem também tem buraco e mulher também tem falo. E cada um lida com o seu falo e com o seu buraco na medida do possível. E combinando essas duas coisas como quer, como gosta. Mas para viver o falo e o buraco, é preciso existir a reflexão, o pensamento, o olhar para si próprio. E aí vem minha questão com a educação. Nós vivemos em uma sociedade que não pensa nem homens nem mulheres. A filosofia, vocês sabem, é uma história de homens. Quando eu fiz mestrado, eu sou extremamente estudiosa, eu sou compulsiva por estudo, eu amo estudar porque eu quis agradar meu pai. Meu pai sempre gostava de estudar. Eu estou aqui para agradar meu pai. Me tornei uma intelectual para que meu pai me amasse. E aprendi com muito gosto essa coisa de estudar. Mas quando eu, a melhor aluna da minha universidade, fui fazer prova para professora numa grande universidade federal, para professor substituto, fiquei reprovada na entrevista, porque me acharam muito sensual. Você pode ser bonita, mas você não pode ser sensual se você quiser ser uma professora e uma pensadora. Ser gostosa não é ser magra e ter bunda dura e ter peito grande. Ser gostosa é ser sensual. E ser sensual é querer comer e ser comido pela vida, que é o que me caracteriza. Como pessoa... Eu como todo dia a vida, por isso eu preciso comer pouca comida. Eu preciso sempre de um espaço vazio no meu estômago para caber vocês, porque eu vou sair daqui carregando vocês e tudo que eu ouvi nessa mesa. Então eu sou a favor do pouco alimento, eu sou a favor do alimento chamado comoção. Ontem eu escrevi uma coisa: eu sou movida a vapor de vida, eu sou uma locomovida. Eu sou uma locomovida, sou movida à vida, a vapor, a gente, a coisas, como as coisas, e sou o tempo todo comida por elas. Por isso que eu acho que eu sou gostosa.
E muito. Agora eu vou ter que correr para falar do que eu ia falar, que não era isso. A diferença hoje... enfim, eu vou falar de educação para começar. Por que eu não pude passar numa prova? Porque mulher não pensa. Aí eu pensei, dos anos para cá, eu pensei, não é a mulher que não pensa. O ser humano não pensa. Então, minha questão não é mulher, minha questão é o ser humano. Isso me interessa profundamente. É isso que eu acho que a gente tem que acabar, porque discutir homem e mulher ainda é uma segmentação do discurso. O ser humano é meu problema. Bom, o que eu penso sobre isso? No Brasil, a diferença no IDEB, que é o Índice de Avaliação da Educação Básica, a diferença entre escolas particulares e públicas é de apenas 30%. As particulares são apenas 30% melhor do que as públicas, sendo que a escola particular já recebe uma criança que os pais são alfabetizados e os avós, uma criança que visita parques e museus, uma criança que sabe falar e não tem fome. A escola pública brasileira recebe crianças com fome, que estão expostas à violência, à bala perdida, filhos e netos de analfabetos. Então, a nossa escola particular é muito pior do que a nossa escola pública. Nossas lideranças são péssimas, nós formamos a nossa elite de uma maneira insuportavelmente sem pensamento. E isso a gente vê todo dia nos jornais, nas manchetes, que você citou, o que vale. Ninguém pode comprar uma revista que em 8 minutos vai perder a barriguinha, ou uma revista que vai te ensinar a ser feliz. Então, nós somos uma cidade que não pensa. E a gente pode analisar isso de uma maneira rápida e curta, que é, no século XIX, ninguém tinha orgulho em estudar no Brasil, estudava na Europa medicina e direito. Nós somos, como vocês sabem, um país colonizado, um país explorado durante muito tempo. Ou explorado por outros países, Portugal ou outros países que nos exploraram, que eu não vou aqui expor essa parte menos óbvia, mas sempre fomos explorados. Depois por os nossos coronéis do café, do cacau, do açúcar, do leite. Mas, na década de 50, o Brasil começou a pensar, começou a exercer cidadania. E nós tínhamos uma escola pública de qualidade, com filosofia, com sociologia, com história. Nós tínhamos um ensino médio, que era chamado, por exemplo, de clássico, onde você estudava latim, onde você estudava francês e espanhol. Acontece que essa escola era uma escola elitista. No 4º ano, você tinha que fazer vestibular para ir para o 5º. Era admissão. Era uma escola ótima, mas era uma escola para poucos. Com a industrialização tardia no Brasil, nós precisamos formar pessoas que soubessem ler, para manipular as máquinas. Criamos a Escola para Todos. A Escola para Todos é uma escola sem espaço, sem os teatros que as escolas antigas tinham, sem o espaço de convivência, apenas com corredores e paredes finas, com aquelas cadeiras empilhadas. A escola ganhou o modelo de uma fábrica, com aquele sinal sonoro do apito para começar, como acontecia nas fábricas. E uma educação como linha de montagem, português, matemática, história, geografia, ciências, onde a vida é fragmentada e perdemos absolutamente a noção do todo. De propósito, nós somos fragmentados, como até hoje continuamos fragmentando, por exemplo, a vida entre homens e mulheres. É o que nos caracteriza. Acontece que não pouco isso aconteceu. Nós tivemos o regime militar no Brasil. O regime militar, que foi o perigo vermelho no mundo inteiro, não apenas no Brasil, foi contra quem, se não um grupo de pessoas que, bem ou mal, independente se aquilo era a melhor ou não saída, propôs, pelo pensamento, uma mudança na sociedade. Quem foi perseguido no regime militar? Quem lutou? Os professores, os estudantes, os intelectuais, os jornalistas, quem pensava? Durante 20 anos foi proibido pensar na sociedade brasileira. E isso se estabeleceu na escola. A escola brasileira é uma escola onde o currículo se chama grade, onde o conteúdo se chama disciplina. Língua portuguesa é chamada de disciplina. Mas nós também temos a prova, que ao invés de ser uma avaliação, a prova é aquilo onde você já chega culpado, tendo que mostrar o contrário. A escola brasileira é uma escola que produz e reproduz passividades.
Passar no vestibular é saber decorar o que nós temos no Google, o que nós temos em qualquer celular ridículo, um celular, 1,3 celular por habitante no Brasil. Mas nós ainda decoramos coisas inúteis para um vestibular que é completamente o jogo da inutilidade. As coisas importantes que aprendemos na vida não foram na escola, foram nos corredores, foi brincando com os amigos. Um amigo diz para você, lê Simone de Beauvoir, outro diz, lê Nietzsche. No corredor que nós nos intelectualizamos, porque a nossa escola nos obriga a repetir o que os professores querem, começando pelas universidades, da melhor à pior. E eu posso falar isso de cadeira. Eu sou psicóloga, eu sou psicanalista, eu sou especialista em elaboração e implementação de políticas públicas, sou mestre e doutora em filosofia. Fui professora da universidade anos, eu sei do que eu estou falando, posso estar errada. Todo mundo pode, mas eu não estou falando por preconceito. Essa é a minha vida. A academia e a universidade é a minha vida. Não se pensa. Se você faz um doutorado e você quer colocar uma questão no seu doutorado, você é reprovado. A escola brasileira nos oprime, nos diminui. Falaria 1 hora sobre isso. Mas ainda falta um pedaço. Nós vemos uma sociedade que desaba em nossa cabeça, não na cabeça das mulheres, não na cabeça dos velhos, dos homossexuais e das crianças, mas na cabeça de todos. E mais, não na cabeça dos pobres, mas na cabeça dos ricos, na cabeça de todos. A vida no planeta está em questão por uma crise ambiental que tem um modelo de sociedade que come, mas não digere, não devolve nada. Ouço isso no Facebook, eu li tantos livros, e daí não faz diferença nenhuma, você poderia ter lido um e mudado a